Vamos participar da palavra de Deus. Quantos querem ouvir o Senhor nessa noite? Então coloque-se de pé, por favor, pegue a sua Bíblia ou acompanhe pela TV no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Isso aí, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Olha o que diz o texto, acredito que você já tenha lido algumas vezes, ou no Evangelho paralelo de Mateus ou de Lucas, mas hoje nós separamos a leitura em Marcos. Marcos 4, 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Curve a sua cabeça, por gentileza. Pai, como é bom ouvir a Tua palavra nesta noite e sabermos que o Senhor tem algo a nos dizer, além do que as Escrituras revelam, porque quando nós emprestamos a nossa razão para atentamente ouvir o que o Senhor tem, Pai, nós aprendemos mais contigo, aprendemos a lidar com as situações difíceis. Muitas vezes tempestades se revelam à nossa frente e nós não sabemos o porquê e como aprender no meio das tempestades. Ensina-nos nesta noite para que saiamos daqui confiantes, que mesmo que se levante temporais, o Senhor está conosco. E que sejamos vitoriosos pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. É um texto bem conhecido, né? Falar das tempestades, essa tempestade em especial, mostra o momento em que Jesus, e é bem peculiar essa ideia de Jesus estar dormindo no barco. Aqui o autor do Evangelho, ele quer dizer que Jesus estava em paz, que ele não se amedrontaria com aquela tempestade, até porque nós sabemos que eles estavam trabalhando na evangelização e num determinado momento Jesus convida todos para que entrem no barco e vamos para outra margem. Se você em casa depois ler o próximo capítulo, você vê que ele deixa uma multidão para salvar um endemoniado gadareno, que é um outro texto também bem conhecido. Então, mostra-nos a preocupação de Jesus, do Pai, em usar-nos, Jesus, os seus discípulos, sendo usados para ganhar almas para o reino, para apresentar e revelar o reino dos céus. Eles estão no momento com algumas multidões e no outro momento eles vão evangelizar uma única pessoa. A história do endemoniado gadareno nos mostra que ele não está preocupado se são muitos ou apenas um, mas ele quer salvar a todos que emprestam a sua razão, os seus ouvidos para aprender com ele. Então, é nesse princípio que a gente vai entender que eles estão fazendo a coisa certa. Só que há uma intercorrência aqui que especificamente o texto fala de uma tempestade. Ora, será que Jesus não sabia que poderia haver uma tempestade? Eu posso pensar que sim, mas como o texto diz que ele estava dormindo, ele não está tão preocupado com as tempestades. Nós nos preocupamos. Nós ficamos, sim, amedrontados. Jesus diz que eles estão medrosos. Mas o medo natural de todos nós, quem é que enfrentaria uma tempestade? E o que é pior, irmãos, há pessoas que passam
não é? Nessa visão de Jesus estar no barco, passam as suas tempestades e morrem de medo, se esquecendo quem está no barco, se esqueceram de quem estava lá. Aqui a atitude dos discípulos, e não é o texto inicial que eu quero, o texto básico da nossa mensagem, mas a gente pode se lembrar que eles agiram, eles acordaram o mestre, eles colocaram medo diante de Jesus, disseram, olha, a gente vai afundar, a tempestade está muito forte. Então Jesus primeiramente repreende a tempestade, que nos mostra o quanto nós devemos orar, que a ideia de acordar Jesus nada mais é do que o que você faz quando você está com medo. Você se joga do barco e acredita que é a sua hora e mergulha na imensidão do mar? Não, você não vai fazer isso. Você vai acordar Jesus, você vai orar, você vai pedir ao Pai que te ajude, que repreenda a fúria do mar. Mas há algo interessante aqui, porque essa tempestade vai ser pensada como as adversidades da nossa vida. Mas são adversidades, as intranquilidades, que nós não provocamos. Nesse texto específico, né, quando a gente fala de tempestades, a gente imagina logo uma dificuldade que você possa estar passando, quer seja lutando contra uma doença, sua vida financeira não está prosperando, alguém que não está liberto, um familiar que você muito ama e quer estar ali, um casamento que está a ponto de se desfazer, são tempestades. E eu estou trazendo não mais para as tempestades naturais, mas tempestades emocionais da nossa vida, que sim, nos colocam cheios de medo, amedrontados, mas o que diríamos? Eu não provoquei isso. Muitas vezes nós não provocamos. A primeira coisa que devemos imaginar é que há determinadas tempestades que realmente nós não provocamos. Somos conduzidos. Não é? Certa vez eu dizia para uma jovem que falava do seu relacionamento, e ela dizia o quanto ela era fiel, o quanto ela buscava a Deus, o quanto ela cuidava do seu esposo, e o esposo estava ainda vivendo uma vida torta. E a primeira coisa que eu precisei dizer para ela era, você não pode assumir a culpa de uma tempestade que você não provocou. Você não provocou isso, ele está provocando. Lógico que você está no mesmo barco, mas vamos imaginar o que você vai fazer. Talvez ele esteja totalmente despreocupado com as consequências. Você, pelo contrário, está muito preocupada com o que os filhos vão aprender no meio dessa tempestade emocional de um casal, o quanto eles estão inseguros, o quanto a família percebe, o quanto a comunidade vê você, os conflitos que nós vivemos. Isso é apenas um exemplo de tempestades emocionais. Eu disse para ela, a primeira coisa, você tem que entender que se você não provocou essa tempestade, o que você deve fazer é acordar Jesus, é clamar por Ele, dizer que você entrou no barco confiando na palavra. Os discípulos entraram no barco confiando na palavra de Jesus. Vamos, deixa a multidão, a gente já falou o que tinha que falar, entre no barco, vamos para Decápolis, vamos lá para as cidades gregas, nós temos que salvar pessoas de todos os lugares, e eles vão. E quando se deflagra essa tempestade, eles começam agora a sofrer sem razão. Alguém diria do barco, mas eu não sei por que está acontecendo isso. Nós ouvimos o que Jesus disse e a gente tem essa questão de tomar decisões orando, né? O crente sempre toma decisão debaixo de oração. Posso ouvir um amém? Amém. Mas mesmo assim as tempestades vêm. E a culpa não é de Jesus. Há um rumo na nossa vida que às vezes nós vamos viver a calmaria dos nossos dias. Mas é bem verdade que depois de uma calmaria pode vir uma tempestade, assim como depois de uma tempestade vem a bonança. Nós estamos falando de dias que vivemos nessa terra sujeitos aos ataques do inimigo, às provocações, tentações e provações, você entende bem sobre isso. E aqui os discípulos estão vivendo então esse momento. As suas dificuldades, talvez as nossas dificuldades, estão aqui representadas por essa tempestade natural. A chuva, não é? O relâmpago, o trovão fazem parte de uma tempestade natural que foge do nosso controle. Você não tem como olhar uma chuva muito forte vindo contra você e dizer, eu não quero viver esse dia. Não, todos nós sofremos esses dias. O que você precisa é se abrigar, é cuidar, é ter a estratégia para não ser levado pelas águas. Então, exatamente isso foi o que os discípulos fizeram. Mas além das tempestades naturais, eu vinha falando sobre tempestades
sentimentais, emocionais. E mesmo que você talvez não perceba, mas tempestades naturais também causam tempestades emocionais. A gente viu isso com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quantos ali não experimentaram só a chuva forte ou a inundação? Quantos ainda estão abalados emocionalmente? Basta anunciar uma chuva e eles logo se preocupam. Será que vai chover como antes? Será que a minha casa está firme? Será que eu vou perder os meus bens? Então, além das tempestades naturais, elas também podem fazer estragos emocionais. Pessoas que ficam devidamente traumatizadas por esses confrontos da vida. E aqui esse texto fala de uma forma muito clara que eles não conseguem compreender. Eles vão acordar Jesus e, de uma forma especial, eles estão preocupados com as suas vidas, talvez estivessem até preocupados com a vida de Jesus, porque ele está dormindo e ele tem que dizer o que vamos fazer, ele é o mestre. Ele é o líder, ele está levando-os para algum lugar, e será que nós vamos chegar lá? Há um abalo emocional no coração desses discípulos que nós também experimentamos. Mesmo sendo crentes, você nunca se perguntou, por que eu estou passando por isso? Eu amo Jesus, eu estou sempre na igreja, eu sou fiel, eu evangelizo, eu faço tantas coisas, e mesmo assim eu não tenho sossego. Queridos, é a vida. A nossa vida nos reserva determinados momentos que nós vamos ter que enfrentar. E o primeiro ensinamento é que, convidando Jesus para participar disso, é o mesmo que dizer, eu confio em ti. Mas eles ficam mesmo assim assustados quando Jesus repreende o mar, e agora eles estão assim se perguntando, perceberam quem ele é? Daí o texto dizer, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Não é que eles não sabiam, mas eles atestaram. Quando Jesus faz o primeiro milagre segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 2, da transformação da água em vinho, o texto vai dizer no versículo 11, que eles ficam admirados. Ora, agora nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Talvez eles acreditassem, mas não haviam ainda experimentado. Aqui está uma grande questão. Muitas vezes nós precisamos experimentar a tempestade para valorizar a calmaria. Nós precisamos experimentar as adversidades para realmente filtrar, entender se nós estamos sob o controle de Deus ou não. Se nós temos uma fé inabalável ou não. Então isso serve também para nos experimentar. O que eu vinha dizendo sobre tempestades naturais, que ocasionam tempestades emocionais, alguns vão dizer, temos outras tempestades, que não é só o sentimento, não é só a emoção abalada, é a espiritualidade. Quando nós encontramos crentes que deveriam mostrar para o mundo uma fé inabalável, e que eles mesmos estão abalados, se afastam de Deus, se esquecem da comunhão, não querem mais, estão decepcionados ou com a igreja, ou com a relação pastoral, ou com outro irmão, ele não está vivendo mais uma tempestade natural, nem uma tempestade emocional. Aqui nós colocamos na categoria de tempestades espirituais. Ele perde o controle da sua vida espiritual. Ele não consegue mais se ver como filho ou filha de Deus. Talvez até desacredite do poder de Deus para repreender a tempestade. E nós estamos falando isso porque não existe só esse tipo de tempestade. Neste caso, como eu disse, foi uma tempestade que eles não provocaram. Mas nós também experimentamos de um abalo emocional grande, de um amedrontamento gigantesco, que nos leva a desacreditar, às vezes, do poder de Deus, também nas tempestades que nós provocamos. Não mais tempestades naturais, porque nós não temos esse poder. Dizem que os homens conseguem provocar chuvas, e eu acredito, pela ciência, eles jogam determinadas substâncias nas nuvens e elas ficam pesadas e pode causar grandes estragos. Há pouco tempo foi noticiado que em Dubai,
no meio de um deserto, aquela linda cidade cheia de ouro. Ela experimentou uma tempestade nunca vista. Mas foi o poder de Deus? Foi o castigo de Deus? O que foi? A ciência vai dizer que não tem a ver com o mundo espiritual. Os homens provocaram tempestades para terem a oportunidade de estarem no lugar também bem irrigado, mas fugiu do controle. Porque as questões naturais, diante de Deus, elas são facilmente contornáveis. Mas quando o homem tenta viver a experiência de ser Deus, ou controlar o tempo, ou controlar através da ciência a vida humana, isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Você já ouviu notícias de pessoas que não conseguem engravidar e que buscam os recursos da ciência, que estão, sim, à disposição de todos, mas que às vezes não dá certo? A mulher não consegue ter um filho e faz uma inseminação artificial e às vezes vem 3, 4, 5 de uma vez. Alguns perfeitos, alguns com alguns problemas, porque estão lidando com uma área que não pertence a nós. Deus dá sabedoria aos homens, e isso pode ser usado de uma forma muito positiva. O problema é quando essa manipulação genética pode trazer transtornos. E aí eu volto, tempestades naturais, tempestades emocionais, porque isso pode ferir um casamento, ou tempestades espirituais, que abala a fé de todos nós. Então, a pergunta que eu faria, se nós às vezes enfrentamos tempestades naturais, que podem provocar tempestades emocionais, que eu não busquei, como o exemplo da jovem que dizia, eu sou fiel a Deus, meu marido não é, e nós estamos vivendo uma grande tempestade. E para acalmar o coração dela, eu disse, olha, se você não tem culpa nessa tempestade, clame por Jesus, acorde ele. Li o texto de Marcos 4, que eu amo, e disse, olha, o que você tem a fazer é continuar no barco com Jesus. Você não pode pular do barco, você não pode desacreditar o seu poder de acordar Jesus. A ideia de acordar Jesus nada mais é do que arremeter-nos ao pensamento da oração, que nós temos que dizer para ele o que está acontecendo. A ideia do evangelista é dizer, Jesus estava dormindo num travesseiro, ele não estava nem aí para nós, não, ele estava na condição dele, na condição de filho de Deus legítimo, ele descansa no Pai. Ele é um filho de Deus legítimo, ele está descansando no Pai. Não é uma tempestade que vai assustá-lo de tal maneira que ele se entregue ao sofrimento. Não, ali não era a situação. Mas os homens que ainda não haviam tido essa experiência de serem legitimamente filhos de Deus, confiando no Senhor, eles sofreram medo. E aí, além da tempestade natural, tempestades emocionais, que a tendência seria provocar tempestades espirituais. Testar a fé. Será que eu tenho fé? Será que Jesus tem poder para repreender a tempestade? Será que eu estou no caminho? Será que eu devia estar nesse barco? Nós começamos a pensar e duvidar da nossa capacidade de interagir com Deus que não vemos, de interagir com Deus que mora dentro de nós. Toda essa visão está aqui concentrada no quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós depositamos a nossa vida nas mãos de Deus e o quanto nós sabemos que se estivermos ouvindo Jesus, mesmo assim não evitaremos tempestades, porque estas tempestades nós não provocamos. Mas eu repito a pergunta, e quando nós sofremos pelas tempestades que nós mesmos provocamos? Eu vou ler um outro texto com você, e aí você pode desmarcar aí Marcos. Vamos para uma tempestade, um exemplo de tempestade provocada pelo próprio homem. Jonas, você conhece também esse texto? Livro do profeta Jonas, a TV já está aí o texto, versículo 11. Acompanhe comigo quando o texto diz, que você conhece a passagem, Jonas 1, versículo 11, diz assim: Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta tempestade caiu sobre vocês.
Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Uma oração, na visão do escritor, que eles estão se rendendo ao poder do Deus de Jonas. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Veja que nesse texto, o próprio profeta Jonas, como é conhecido, ele reconhece que o problema era ele. Algo havia acontecido entre ele e o dono da tempestade. Entre ele e o Deus que ele entendia que podia provocar uma tempestade por culpa dele, mas que não afetaria apenas ele. Diversos marinheiros, um navio, mercadoria, tudo isso estaria se perdendo, porque o mar está se revoltando. Mas aqui é um exemplo, como eu disse, de uma tempestade provocada. Veja que o exemplo que nós queremos trazer para a nossa vida emocional e espiritual, sentimental e espiritual, é que às vezes nós temos determinadas atitudes diante de Deus que acarretam tempestades. Neste caso, a Bíblia quer nos dizer que a tempestade estava de uma forma natural. Mas que você entende o sentido espiritual. Como pode um homem ser lançado ao mar e o mar cessar a fúria? O que Deus queria, castigar Jonas, não era matar os marinheiros. O que eles haviam feito? Talvez eles tivessem os seus erros, mas não a ponto de provocar uma tempestade. No caso de Jonas, ele chega a declarar que a culpa era dele e que se ele fosse lançado ao mar, a tempestade cessaria. Ele assume a culpa, mas os homens não estão acreditando. Os homens não podem imaginar que era apenas jogar Jonas no mar e o mar cessaria a sua fúria. Não, tem algo errado. Não pode ser assim, até porque estamos falando de Jonas, numa experiência com o Deus que conhecemos, o Deus de Israel, e homens que não tinham a mesma experiência. Jonas, no versículo 8, nós não lemos, vamos ler agora, que nesse momento nós sempre procuramos achar um culpado, né? O versículo 11 diz, 8, perdão. Então lhes disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Porque Jonas está num navio que não é o navio que Deus queria que ele estivesse. Você conhece bem essa história. Mas a tempestade chega e eles logo vão olhar para Jonas como alguém diferente no meio deles. Talvez um homem de oração, talvez um homem preocupado pela sua decisão. E ali ele está temeroso, de tal maneira que os marinheiros começam a olhar um comportamento estranho em Jonas. Aí você começa a fazer um comparativo, uma analogia com a sua vida, e você vai ver que às vezes os nossos problemas nos abatem, de tal maneira que as pessoas percebem que estamos abatidos. E quando algo acontece que vai interferindo na vida de todos, aquele que está abatido talvez tenha culpa. Vamos olhar para ele, para ela, e vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo conosco? Por que a gente está sofrendo? O que você fez contra Deus? Aí, esta é a visão natural que nós temos, de que quando estamos passando alguma tribulação, ou temos culpa, ou alguém que está conosco tem culpa. Então, Jonas é questionado, versículo 8 ainda. Eles perguntam: qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo é você? Veja que quando a gente não entende a tempestade, a primeira coisa que a gente faz é olhar e ver quem tem culpa. Quem está mais preocupado aqui não é Jonas, são os marinheiros. Jonas não é o dono do navio, ele é o dono apenas, no sentido simples, dele mesmo, da vida dele. E ele sabe que ele está errado com Deus. Você conhece a história, né? Jonas é enviado para Nínive para fazer a obra de Deus e ele reluta. Não relute com Deus. Se Deus te chamou para fazer parte do reino, para ser útil a casa, não relute. Talvez você não queira fazer algo porque você não entende o que Deus está fazendo. Então você conversa com Deus e veja o que Ele tem para você. O que você não pode é dizer: não, eu não
quero fazer. Eu sou dono do meu nariz? Não é. Eu sou dono da minha vida? Não é, nunca fomos. Tudo que temos está emprestado, e foi emprestado para que a gente viva para a glória de Deus. Nós podemos pedir férias para Deus? Nunca. Ele não pede férias para nós, Ele não vai olhar para nós e dizer, olha, eu estou meio cansado de trabalhar para você, você é muito teimoso, eu vou deixar você um pouquinho aí, um mês, eu vou tirar férias de você. Deus não faz isso. Por que nós queremos fazer isso com Deus? Por que nós relutamos em ganhar almas para o reino? Queridos, nós podemos ganhar alma onde quer que a gente esteja. Talvez você não tenha tempo para fazer isso como igreja, na comunhão, num grupo, num ministério, mas você tem que fazer isso porque você primeiramente foi alcançado para Deus por alguém. Então nós devemos isso para Deus. Ora, se Deus me ofereceu o amor dele, por que eu não posso levar esse amor a outras pessoas? Ao invés de criticá-las, ao invés de ter um olhar humano, por que eu não posso ter um olhar acolhedor, misericordioso pelas pessoas? Porque eu não posso ser mais empático, assim como muitos foram conosco. Eu não sei se você se lembra, talvez alguns aqui tenham nascido em berço evangélico, eu particularmente não. Mas eu me lembro com muita clareza a insistência de algumas pessoas para que eu estivesse na casa de Deus quando eu era jovem. A primeira pessoa que eu me lembro que falava de Jesus na minha casa era o meu tio, gêmeo de um outro tio que morava aqui, e esse morava em São Paulo. Todas as vezes que ele vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro, era motorista de caminhão, ele parava na nossa casa e tudo que ele fazia era falar de Jesus. Minha mãe ainda muito idólatra, vivendo uma outra religião, a família sendo ensinado aquele caminho, ele chegava lá apenas para dizer, olha, vocês têm que largar isso aí não vai dar em nada não, vocês têm que conhecer o Deus invisível, Jesus. E ele fazia isso por ele, não era pela igreja. Era a natureza dele, querer ganhar a família, querer ganhar as pessoas. Então ele estava cumprindo o ID. No meu coração, eu ainda talvez muito jovem, não entendia. Depois que minha mãe faleceu, meu tio nunca mais apareceu, e aí nos conflitos da vida, uma vizinha ouvia, né, as nossas lamentações, o nosso modo torto de viver, e ela um dia colocou-se no muro e disse assim, posso ir aí visitar vocês? Eu disse, puxa, mas eu não tenho intimidade com essa vizinha. Ela veio, trouxe-nos uma Bíblia, disse que congregava numa igreja há muitos anos, e que a solução para os nossos problemas, veja que os nossos problemas são observados por muitos. Eu não tinha noção que ela sabia que eu tinha tantos problemas. O meu modo de viver era o meu modo de viver. E eu fiquei, em tanto quanto incomodado com a presença daquela vizinha, dizendo, eu sei que vocês estão com problemas. E a solução dos problemas de vocês é Jesus. E ela entregou aquela Bíblia, orou conosco. Ela nem me levou à igreja dela. Ela nem quis dizer, olha, dia tal tem culto. Ela disse, o que vocês precisam é de Jesus. Lógico, se eu fosse mais sábio, talvez muito jovem, eu imediatamente diria, então onde que eu acho Jesus? E aí a igreja seria o canal para eu estar mais tempo no Evangelho. Mas não, guardei a Bíblia, respeitei a fé daquela mulher e continuei no meio das tempestades. Mais à frente, conhecendo uma pessoa no meu trabalho, ele foi dizer para mim que tudo que eu estava construindo estava a ponto de ruir, porque eu não convidei Jesus para estar nos meus projetos. E ele falou de uma forma mais contundente. Ele me provocou. E aquela provocação é o que verdadeiramente eu chamo de a graça de Deus. Quando ele disse, se você não se voltar para Jesus, tudo que você está construindo vai desabar. E eu confesso que eu estava construindo bons edifícios na minha vida sentimental, eu já estava em paz, eu já não tinha mais guerra, eu já não tinha mais conflito, eu já não tinha mais problemas, eu estava bem resolvido. Era uma vida profissional que seguia, mas ele disse, tudo isso vai ruir se você não aceitar a Jesus. Ele me evangelizou dentro de um ônibus, ele era crente, eu não sabia, ele era pastor, eu não sabia, apenas um colega de trabalho, mas aquela palavra marcou muito o meu coração. E ali eu decidi que não apenas queria, depois de um tempo, cessar as tempestades, mas vencer as tempestades. Porque eu já imaginava que ali não cessaria totalmente todas as tempestades. Mas algumas, a gente ouve o trovão e a gente acha que vai vir grande chuva. Às vezes vem, às vezes não.
A gente vê o clarão no céu e diz, meu Deus, vem aí uma tempestade. Mas nem sempre a tempestade vem. E quando vem? Eu já fui avisado pelo relâmpago ou pelo trovão. Então, neste caso, a necessidade desses homens buscar um culpado é porque eles estavam vivendo algo que para eles não foi provocado entre eles. Talvez este homem, de onde você vem? Qual religião você é? O que você está fazendo? Será que você é o culpado desse mar está tão tempestuoso? E Jonas realmente era o culpado. A questão, queridos, é que quando estamos vivendo o medo faz com que a gente esconda a verdade. No caso de Jonas, ele ainda não havia tomado uma posição diante do seu erro. Talvez é isso que Deus queira nos dizer hoje. Qual a nossa posição diante dos nossos erros? Tempestades não provocadas por nós enfrentaremos, e aí você já aprendeu que é só acordar Jesus. Se ele está no seu barco, é só acordar Jesus. Se ele não está no seu barco, você tem que convidar ele para estar no seu barco. É um posicionamento seu. Mas e quando eu provoco a tempestade? Eu tenho que assumir o erro, na tentativa de cessar a fúria dessa tempestade. Versículo 9, Jonas respondeu, eu sou hebreu, olha como ele diz, e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Aqui é uma declaração de que ele serve ao Deus que nós conhecemos como Deus de Israel, criador de todas as coisas. Só que é uma meia-verdade. Por quê? Porque como ele pode dizer que teme a Deus, mas desobedece a Deus? Ele havia acabado de desobedecer a Deus, não cumprindo o ID de evangelizar Nínive, por diversas questões que hoje a gente não vai colocar, não daria tempo. Mas ele está, evidentemente, desobedecendo a Deus. E como eu posso dizer que temo a Deus se eu desobedeço a Deus? Aí o versículo 11 nos ajuda a entender. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. No versículo 12, lá no finalzinho, vai dizer assim, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Ele reconhece o problema, mas ele não assumiu a culpa no tempo certo. E aí o problema cresce, irmãos. Quando nós não confessamos o quanto nós somos errados diante de Deus, a visão que eu tenho, eu gosto muito dessa visão do quanto nós estamos debaixo das poderosas mãos de Deus, mas quando nós não queremos, Deus não nos obriga. Ele oferece proteção. Lemos no Salmo 91, na abertura do culto, debaixo de suas asas estarei seguro. Essa segurança só pode ocorrer se você estiver debaixo das asas de Deus. Do contrário, como ele vai oferecer proteção? Como ele pode obrigar você a ser dele? Isso ele não vai fazer. Nós temos que tomar uma decisão para pertencermos verdadeiramente à família de Deus, para que essa proteção de um pai que tudo vê, nos abrace. Do contrário, nós vamos ser culpados por uma tempestade, nós vamos acarretar problemas na vida de outras pessoas que não têm culpa de tudo isso, provocamos isso, e uma confissão que só surgiu depois que ele chegou ao fundo do poço. A ideia, quando você lê o texto de Jonas, você vai ver que quando a tempestade começa, ele desce para o fundo do navio. Ele não fica lá na polpa ou na proa olhando. Ele se recolhe. Sabe, quando a gente se fecha para todo mundo, olha a visão da nossa vida como um grande navio, e que no momento a gente vê o horizonte limpinho, um sol lindo, uma brisa, mas de repente vem uma tempestade, e o que fazer? Jonas, entendendo que ele estava errado, ele vai para o fundo do navio. Enquanto todos estão de alguma forma tentando recuperar o navio, ou dar uma direção ao navio, ele abre mão dessa ajuda, porque ele já sabe que ele é o culpado. Então ele se recolhe ao fundo do navio, e logicamente, queridos, isso tudo é um fruto de uma relação estranha com Deus. Por isso eu li o versículo que diz que ele temia a Deus, mas desobedeceu a Deus. Como você teme a Deus se você desobedece a Deus? É uma meia-verdade. Talvez Jonas fosse extremamente religioso, até porque
ele recebe uma missão religiosa, ele é enviado, não é, na condição de anunciador da palavra de Deus a um reino mau, segundo a história. Nínive tem um rei mau, um rei com fama de matar os missionários e evangelistas de Deus, mas ele recebeu essa missão, então ele tinha que enfrentar. No versículo 12, logo no comecinho, diz: Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Isso não é uma coragem. É uma forma dele confessar-se diante de Deus, mas não acarretar problemas para os outros que estão ao seu redor. Você precisa entender que a sua vida diante de Deus não diz respeito, primeiramente, às pessoas que estão ao seu redor. Eu conheço pessoas que já testemunharam, e não são poucas, de que elas se converteram quando um filho adoeceu, quando não tinha mais a quem recorrer, quando os médicos disseram não tem jeito, ou quando a vida estava totalmente falida e o problema estava generalizando-se, acarretando todo um contexto familiar, e ela disse: então eu vou tentar buscar esse Deus dos crentes, para ver se realmente Ele pode me ajudar. Deus é misericordioso e ajuda. A questão é que uma conversão, a nossa conversão, primeiramente diz respeito a nós. Nós só podemos ajudar os outros que estão enfraquecidos se nós estivermos fortalecidos. Então, veja que nesse momento, o que Jonas vai fazer não é um ato de coragem, é um sacrifício para tentar acalmar a tempestade, porque ele está causando o problema. E ele percebe que os marinheiros que ali estão, mesmo que estejam errados, mesmo que não sejam da mesma religião que Jonas, eles não deveriam estar passando por aquele problema. Versículo 13, você já leu, mas vamos ler de novo, diz assim, ó: em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. É uma tentativa de não aceitar o sacrifício de Jonas. Jonas já havia dito: pode me lançar ao mar e o mar vai se acalmar. Mas não era isso que eles queriam. Primeiro, porque eles não sabiam o contexto da culpa de Jonas. Segundo, Jonas é tão estranho, não é igual a nós. Jonas não está tentando salvar o barco. Jonas se recolhe para o fundo do navio. Quem é esse homem? O que está acontecendo com ele? Não vamos sacrificá-lo. Eles não entendem o sacrifício. Você já parou para perceber que quando a gente se esforça para vir à igreja num dia de chuva, ou quando a gente deixa a família numa festa e diz: não, hoje eu vou à igreja porque é o dia do Senhor, esse sacrifício as pessoas ao redor não entendem. Às vezes nos chamam de fanáticos. Ai, tudo é igreja, tudo é Jesus. O mundo não entende esse sacrifício que nós devemos fazer por nossa própria culpa, nossas decisões erradas, que podem acarretar grandes tempestades que eles também sofrerão. Então, se nós buscamos primeiramente por nós. Você entende isso? Pode dizer amém? Amém. Você busca por você, para que você esteja em paz com Deus, para que você tenha uma visão, não apenas uma visão que o mundo nos dá, os nossos olhos nos dá, mas uma visão do reino de Deus como ele é, que deve haver sacrifício. Ora, Jesus fala que a entrada dos céus não é uma porta larga, é uma porta estreita, sacrifício. As pessoas estão tentando entrar, eu tenho que me ajeitar, eu não vou derrubar ninguém, como a gente faz, né, nos estádios, na corrida, quando tem incêndio num prédio, a gente atropela todo mundo, primeiro eu, ou primeiro meu filho, minha esposa, minha família, e todos que morram. Não, no reino do céu não é assim. O reino do céu, quando Jesus fala de porta estreita, fala de um sacrifício, primeiro para você acertar o alvo, não errar o alvo. É muito fácil acertar um alvo que não tem... Você já viu aquelas plaquinhas de tira o alvo? Ela tem vários círculos, até fechar aquele miolinho bem no meio. Acertar o alvo é mirar. Aí a ideia do pecado. O que seria pecado? Errar o alvo. É quando você olha a placa e diz: qualquer lugar que eu acertar está bom. Não. Para você encontrar a salvação, o tiro tem que ser certeiro. Você não pode arriscar com a sua vida espiritual. Você não pode brincar com o seu tempo. Você não pode estar na igreja porque não tem uma outra atividade melhor, ou porque você acha que isso é suficiente. Não, não é suficiente. Isso é necessário. Suficiente é o sacrifício de Cristo. Isso garante-nos a salvação. Diga glória a Deus. Isso é suficiente.
Estar na igreja é necessário para a manutenção do entendimento da salvação, para que eu me santifique, porque sem santificação, sem santidade, ninguém vai ver Deus. De que adianta tanto tempo na igreja se eu sou como Jonas? Deus manda fazer A, eu faço B. E só reconheço o meu erro quando está ocasionando problemas para os outros. Não, queridos, nós temos que ter uma relação com Deus mais firmada. Versículo 14. Então, clamaram ao Senhor e disseram, porque eles tentaram no jeito deles, né? Vamos tentar remar, deixa esse Jonas para lá, deixa ele aí no fundo, meio que dormindo, sei lá, que esse homem estranho, vamos salvar o nosso barco, vamos remar, talvez a gente consiga alcançar a terra, talvez a gente esteja vendo a terra, talvez seja fácil chegar até a terra, só que os métodos não é o que importa, não são os métodos, ou é obediente ou não é, não invente. Então clamaram ao Senhor, e aí o contexto dessa escritura é dizer que eles começaram a clamar de muitas formas diferentes, porque a história vai dizer que eles tinham as suas ocupações diferenciadas, né? Lá no versículo 5. Os marinheiros ficaram com medo quando a tempestade chega, né? E clamavam, olha o que diz, cada um ao seu Deus. Então eles não serviam no mesmo propósito. Talvez a gente imagine aqui marinheiros de regiões diferentes, de nações diferentes e principalmente de religiões diferentes. Mas quando eles ouvem o que o Jonas está dizendo, que o Deus de Jonas havia provocado aquela situação, então eles vão aprender a recorrer ao Deus de Jonas. Não foi o meu Deus que provocou, não foi o seu, nessa visão de cada um ter o seu Deus. Mas espera aí, o Deus de Jonas, ele está provocando uma tempestade, então, se ele é mais forte, nós vamos clamar a ele. Então, o escritor está dizendo que eles clamaram ao Deus de Jonas. Versículo 14, novamente. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque eles estão decididos a jogar Jonas no mar. Se nós tentamos de tudo, lançamos a carga, não deu certo. A primeira coisa que você faz é deixar o navio mais leve. Lançamos a carga. Olha que visão para a sua vida. Você já fez isso quando você estava sobrecarregado e a tempestade chegou até você? E você quis abrir mão de algumas coisas achando que aquilo ali era a carga da sua vida? Eu já ouvi isso numa questão de relacionamento conjugal, Deus está enfatizando isso, né? A minha vida está passando por esse problema porque o meu marido é um fardo. Eu já ouvi isso. Aí eu perguntei, mas você quer fazer o quê? Jogar o fardo para fora do navio? Você acha que vai resolver? Aí eu tenho que ler esse texto e dizer, não resolve. Remar por remar e tentar encontrar estratégias humanas também não resolve. Se há culpa na tempestade, alguém vai ter que fazer o sacrifício. Se foi Jonas o culpado, se ele é o culpado por essa tempestade, o sacrifício é dele. Não adiantava ele mandar qualquer um dos marinheiros, o capitão, seja quem for, ser lançado ao mar. A culpa é dele. Então ele tem que assumir isso. Versículo 14 no finalzinho, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou, exatamente como Jonas havia dito. Porque Jonas sabia o que estava acontecendo. Queridos, sejamos francos. Nessas relações, às vezes eu trago essas experiências pastorais de gabinete para ajudar você a entender. Não expondo a vida, o gabinete pastoral é sigiloso, mas você consegue entender e trazer isso para a sua vida. Muitos que chegam no gabinete dizendo, pastor, eu estou passando uma grande tempestade, eu não sei o motivo. Mas conversando um pouquinho, eu digo, eu sei o motivo. E eu sei que você sabe o motivo. Vamos confrontar isso com a palavra? Será que você não errou aqui? Sim, eu errei, mas isso foi suficiente? Foi. Porque Deus age. Porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas Ele é misericordioso até 1000 gerações. Tema da última mensagem de quinta-feira. Para entender a misericórdia de Deus.
Então veja que você muitas vezes sabe que o problema pode chegar, mas você não se prepara para ele. Até porque você conta mais com a misericórdia de Deus do que com a justiça de Deus. Como que a gente chega... Eu já vi isso em tribunais de Ministério do Trabalho. Eu gerenciei uma empresa muitos anos de transporte e às vezes funcionários colocavam a empresa na justiça. Eu apenas era o gerente, não era o dono, mas eu chamava eles para conversar, sem animosidade, e dizia, olha, o que você está pleiteando? As minhas 1000 horas extras. Eu digo, rapaz, isso é uma mentira descabida. Você nem trabalhou tanto tempo assim. Você tem 1 ano de firma, como é que você faria tantas horas extras? Sabe, usando um exemplo. Eu dizia, se o juiz for justo, ele não vai te dar nada. E você ainda vai pagar as custas do processo. Né? No caso trabalhista, não, mas determinadas ações que nós recebíamos era além das causas trabalhistas. E as custas são caras. Então, eu tentava negociar. E às vezes acontecia de um juiz iníquo, como diz a Bíblia, né, punir a empresa. E eu olhava e o funcionário saía com aquele ar assim de resolvido e vitorioso. Eu disse, olha, quando a gente conquista valores que não são honestos, a tendência é esse dinheiro se esvair com muita rapidez. Já aconteceu de eu ter um funcionário que, depois de ter ganho na justiça, de uma forma injusta, mentirosa, manipuladora, conseguiu convencer o juiz. 1 ano e meio se passou e ele voltou à empresa. Para quê? Para pedir um emprego. Porque ele não conseguia emprego em lugar algum. E olha que eu não roguei praga para ele, viu, irmãos? Eu confesso. Jamais faria isso. Mas estava patente, porque ele era um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus não pode negociar com a mentira. E ele havia negociado com a mentira para ganhar vantagem. E ele ganhou vantagem. E ele recebeu o seu dinheiro. Mas dinheiro ilícito não dura. Não é prosperidade. Ele não poderia dizer na igreja que ele dizia congregar que Deus deu a ele uma vitória, se ele estava mentindo. Ele não tinha direitos. Então, atos de justiça de Deus acontecerão. O que Jonas está vivendo e o que nós podemos viver em determinadas circunstâncias são alguns relatos da nossa vida registrados numa página. Essa ideia de termos um dia após o outro não é apenas o descanso da noite para você relaxar. É porque uma página foi virada e no outro dia uma nova página começa. Como eu vou reescrever essa página? Só depende de você. Se vier uma tempestade que você tem culpa, confesse. Se vier uma tempestade que você não tem culpa, chame Jesus. Se nós não decidirmos por tomarmos essas iniciativas, nós nunca vamos virar a página. E aí a gente vai escrevendo sobre a mesma página. Você já falou isso para alguém? Ficou no passado, esqueça isso. Não, pastor, mas isso está acontecendo. Você é uma nova criatura. Não, pastor, mas a vontade, você não pode ter mais essa vontade, você é nova criatura, é tudo novo. Por que você está preso ao passado? Por que você está resmungando? Por que você está olhando para as pessoas que não entenderam as suas ações e você está evidentemente culpando a Deus por muitas coisas? Será que nós não percebemos que Deus nos concede um dia de cada vez para a gente experimentar o que vem pela frente? Que coisa linda, irmãos, é a gente ter a igreja. Eu olho para a igreja e vejo uma oportunidade. Eu amo pregar, mas eu amo ouvir a pregação. Eu fico feliz quando amigos, pastores, irmãos vêm aqui e pregam e eu sento e eu começo a aproveitar, e não importa se é uma mensagem que eu gosto, é um estilo que eu gosto, não importa o que seja, eu estou atento à palavra, eu tento extrair algo da palavra, porque eu vejo a igreja como uma oportunidade que Deus me dá de consertar muitas coisas. E eu só conserto as coisas quando eu sou confrontado. Então, se você precisa virar a página, deixa eu te dizer, hoje é o dia de você virar a página e sair vitorioso desta igreja. Diga amém por isso. Versículo 17, lê comigo. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bom, você já percebeu aqui que a fúria do mar cessou e os marinheiros seguiram a sua viagem. Está tudo certo lá fora. Mas e com Jonas? Nada
bem. Porque toda ação, já diz aí a sabedoria humana, que eu considero como inspirada por Deus, toda ação gera uma reação. Ele agiu de um jeito com Deus, vai ter uma reação. Se ele age de uma forma boa, positiva, obediente, a reação vai ser a melhor possível. Mas se ele faz o inverso, ele levanta o nome de Deus, ele declara para aqueles marinheiros que ele serve a esse Deus diferente deles. Aumenta a responsabilidade dele. Você já leu que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado? Você já entendeu que a revelação do Evangelho para a sua vida cobrará mais de você do que daqueles que lá fora estão, que fazem coisas erradas, mas não conhecem o Deus que você conhece? Você já parou para pensar que as suas ações, as suas decisões, o seu modo de agir acarretam responsabilidades para você que você tem que entender? Olha, as pessoas estão me vendo como um homem de Deus, uma mulher de Deus, então eu não posso errar. Não pode mesmo. Todo mundo lá fora pode ficar com troco. Sabe quando alguém dá o troco errado? Todo mundo pode, você não. Você tem a obrigação de conferir o troco, até para que ninguém te acuse de roubo. Horrível, né? Já aconteceu isso comigo, na padaria, toma aqui, me dá umas moedinhas, eu vou andando. Ei, moço, o troco está errado. Eu já fico envergonhado. Eu nem sei se é para mais ou para menos. Mas se for errado o troco para prejudicar a padaria, é como se eu estivesse roubando. Então eu fico envergonhado. Então qual é a minha obrigação? Deixa eu conferir o troco. Não é para desconfiar da pessoa, é para que se tiver a maior, eu devolver. Porque não é meu de direito. Eu testemunho. Onde quer que eu vá, eu estou me relacionando com pessoas que sabem que eu sou de Cristo. E você não é diferente. Às vezes a gente pensa que pode até estar num lugar que ninguém nos conhece. Mas quando nós já experimentamos da graça, da misericórdia e nos enchemos do Espírito, os que são de Deus sabem quem nós somos. Sabem. Deus revela. Você vai se deparar com pessoas que vão dizer, você é crente, né? Você, como é que você sabe? Não sei. Deus revela. E se revela para o bem, revela para o mal também. No capítulo 2, no versículo 1, versículo 1, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, versículo 2, pula para o versículo 7, porque é só para mostrar que ele está lá no ventre do peixe, Deus lança ele, os marinheiros lançam ele, Deus manda o peixe. Essa visão ilustrativa é uma visão para a nossa realidade, tá? Eu creio piamente que isso aconteceu, mas independente se você vai... mas já ouvi pessoas falando, mas o estômago da baleia... Não, querido, esqueça isso. A Bíblia tem relatos que não são para você testificar se é possível ou não, porque a gente está lidando com Deus do impossível. Você pode ser engolido por uma baleia, e no mundo de Deus você pode ser engolido por um camarão. Que é isso, pastor? Camarão gigante, né? Será que existe? No mundo de Deus pode existir qualquer coisa. Não duvide. Na nossa lógica, uma baleia pode engolir um homem. E já aconteceu. Se ele foi cuspido? Foi. Já vimos relatos de pessoas que ficaram um determinado tempo. E a baleia regurgitou, jogou ele para fora. Apareceu o Jonas. Eu não preciso de provas. Eu creio que, de alguma forma, esse texto na minha vida significa que, se eu não me acertar com Deus, eu estou sujeito às tempestades, provocadas por mim. E as pessoas que estão ao meu redor sofrerão junto comigo. E se eu não reconhecer o meu erro, a tempestade não se acalma. E para eu acalmar a tempestade, eu vou ter que fazer um sacrifício. E esse sacrifício vai me colocar, muitas vezes, numa situação difícil, que é o que está acontecendo com Jonas. Versículo 7 diz... Quando dentro de mim desfalecia a alma, ainda não era o corpo, tá? Aqui, lembra da tempestade espiritual que eu falei? Às vezes o crente por fora ele está perfeito, saudável, próspero, sorrindo, mas por dentro, na relação dele com Deus, ele está em frangalhos. O perigo está aqui. Versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus que você consegue, nos momentos de desfalecimento da alma, se lembrar de Deus.
Porque as nossas orações, elas não têm 2 pesos e 2 medidas, mas elas têm a demonstração de um reconhecimento sincero. Aí você entende porque muito crente tem que passar vento, tempestade, mar revolto, porque ele aprende a valorizar a relação dele com Deus. Ai, está tudo tão bem, eu não vou à igreja hoje não. Ai, pastor, estou tão cansado, estou contabilizando aqui os meus ganhos. Ai, hoje está uma chuvinha assim, né? Aquele ar-condicionado da igreja, eu acho que vai estar muito frio hoje. Não vou não. Vem de casaco, gente. Se prepara, porque no céu é frio, tá? Eu já tenho essa certeza. O céu é frio, é refrigério. Refrigério, olha a ideia de... O que é refrigério? Refrigeração. Para mim, o céu vai ser abaixo de 0. Você não vai ter corpo. O corpo que você vai ter lá não é esse, então você não vai morrer de frio. Mas uma coisa eu sei, você não vai morrer de calor. Não. Eu penso no calor para aqueles que se derretem. Eu penso no calor como um calor que não é agradável. Por mais que você diga, eu amo o calor, até uma certa temperatura. Porque o calor faz muito mais mal do que o frio. Então não vai ser frio demasiado, nem calor. Vai ser refrigerado. Versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Isso aqui, para encurtar, vai nos mostrar que Jonas reconhece, Jonas tem uma capacidade de pensar numa tempestade acalmada, não pela ação dele, pela ação de Deus, verdadeiramente, mas por uma reação de Deus, porque ele age. Qual é a parte nossa para agir, para que Deus venha reagir a nosso favor? Reconhecer os nossos erros, olhar ao nosso redor e ver que pessoas que estão conosco não devem sofrer pelos nossos erros, tomar uma decisão de acertar sempre com Deus, não importa qual tenha sido a missão que Ele tenha nos dado. Para encerrar o capítulo 3, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, veja como Deus é misericordioso, dizendo, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A missão dele agora precisava ser cumprida, mas precisava Jonas ter que aprender a fazer depois do sofrimento? Não podia ele ter olhado e pensado, será que eu fazendo tal coisa não pode vir uma tempestade sobre mim? Será que eu tomando essa decisão sem consultar a Deus, eu não posso estar acarretando mal para mim? Consultar a Deus, queridos, é deixar Deus falar com você. Não é fazer aquela oração insincera, na inverdade. Ai, Deus, diga para mim se eu devo fazer tal coisa, mas ele já quer fazer. E mesmo que ele saiba que é errado, ele já está convicto. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, pastor, eu tomei a decisão de fazer tal coisa. Eu digo, obrigado por ter compartilhado, mas você quer meu conselho ou você está informando o que vai fazer? Não, pastor, eu quero o seu conselho. Meu conselho, segundo as Escrituras, é que você está tomando a decisão errada. Mas ele já está propenso a fazer. Então ele não queria um conselho, ele queria dizer o que ia fazer, justificar o seu erro. Falei com o pastor. E aí eu digo, não me envolva nessa questão. Eu não quero mais guerras do que já tenho as minhas. Mas eu aconselho a não fazer. Pastor, eu estou vivendo uma grande tempestade e a culpa não é minha. Se não é, não é. É só acordar Jesus. Mas se é, você vai ter que fazer o seu sacrifício. Você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que se posicionar diante de Deus para fazer a coisa certa sempre. Porque você pode estar se recusando a fazer algo que Deus já mandou você fazer, que é para a glória dele, mas que você ainda não entendeu. Mas quando vier a tempestade, quando vier o peixe, quando vier o sofrimento ao redor, talvez você se lembre da misericórdia de Deus. Hoje nós estamos debaixo dessa misericórdia. Eu não sei se você entende assim, mas o Senhor sempre quis ter você na casa dele todos os dias.
Estamos aqui porque Ele é misericordioso. Quanto tempo eu levei desde que a primeira pessoa falou de Jesus para mim? Quanto tempo eu levei para entrar na igreja e dizer: é isso que eu quero? Quantos erros, quantas tempestades, quantos joga no mar, resgata, não é, rema. Graças a Deus, que antes que o mal me abatesse, a misericórdia de Deus estava sobre mim. E aí eu entendi que estar aqui é Deus me jogando do peixe para a terra firme. Você está em terra firme hoje. Ouça a palavra de Deus. Guarde no coração tudo o que Ele tem lhe dito, que no momento certo a missão virá. Você crê? Vamos nos colocar de pés em nome de Jesus. Convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e dizer para Deus algo muito simples, mas muito verdadeiro. Algo do tipo que mostre a sua sinceridade, por mais que Deus já saiba, mas talvez você precise mostrar a sinceridade para você mesmo. Talvez você deva dizer: Pai, se eu provoquei alguma tempestade, eu devo enfrentá-la. Eu não posso acalmá-la como Jesus fez, mas eu posso clamar por Ti, que tem poder para cessar toda a tempestade da minha vida. Eu me lembro de Jonas orando a Ti, Pai, no ventre daquele grande peixe. E é aqui, neste lugar, que nós podemos entender a Tua misericórdia. Talvez tenhamos aqui pessoas que se sintam como Jonas, acuado, com medo das situações, como diz a Bíblia, com algas enrolando o pescoço. Mas hoje eu ouvi a Tua voz que me lembra que o Senhor está pronto para ouvir as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, se estivermos vivendo tempestades cuja culpa não seja nossa, vem em nosso favor, Pai. Acalma o mar para que possamos prosseguir a viagem contigo e em paz. Mas se porventura eu tenho culpa, que não haja necessidade, Senhor, de outros sofrerem por minhas ações, mas que a Tua misericórdia não só me alcance, mas alcance a todos que estão ao meu redor, a minha casa, os meus filhos, os meus netos, a minha família, Senhor, a minha parentela, esta igreja, Pai. Estamos na igreja como num grande barco, em que ações minhas podem acarretar sofrimento alheio. Eu não quero isso para os meus irmãos e minhas irmãs nesse lugar. Diga para Deus, diante dele, não há como mentir para Deus. Ele tudo vê. Faz uma confissão de fé sua. Estaremos cantando uma canção e eu quero que você seja sincero com Deus. Você vai conversar com Deus. Não se preocupe em cantar a canção. Se você conhece, você pode cantar junto conosco. Mas nesse momento eu quero que você converse com Deus. Que você seja sincero diante de Deus. E que você diga o que você precisa fazer para consertar todas as coisas, para que a tempestade se acalme, para que o nome de Deus seja exaltado.